João capítulo 2, versículo de 1 a 11. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedras, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, gente? Vamos orar. Curva aí a sua cabeça, por favor. Não se distrai agora. Faz uma pequena oração aí, onde você vai pedir para Deus se revelar a você, onde você vai pedir para Deus que essa palavra seja direcionada para você. Fala para Ele: Deus, eu preciso hoje aqui ouvir uma palavra. Diga isso. Diga para Ele: Deus, eu não posso voltar para casa sem uma palavra. Diga para Ele: Senhor, eu preciso mesmo que o Senhor fale o meu coração e me ensine. Se puder tocar em alguém do lado, você ore por essa pessoa também, para que Deus fale com ela. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu entendo que esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor sabe que a minha capacidade de inventar é pequena demais. Se não for o Senhor para estabelecer algo novo em mim, Senhor, eu não tenho nada. Por isso eu creio que essa palavra é do Senhor. Fala conosco, me ajuda aqui, ó Deus, a repartir essa palavra. Que a tua unção, Senhor, enquanto eu abro a minha boca, seja derramada neste lugar, e haja ensino entre nós. Mais que isso, Senhor, provoque pessoas aqui que queiram praticar essa palavra. Que ouvir não seja o suficiente, que o incômodo aqui seja praticar a palavra, em nome de Jesus Cristo, amém. Diga para a pessoa do lado aí: Deus quer falar com você muito hoje. Deus quer falar com você. Não sei se você consegue imaginar os bastidores desse casamento aqui. Seria muito legal se você conseguisse agora, sim, sentado aí no seu lugar aí, assim, tentar apenas imaginar esse casamento lá, essa festa. Quem sabe até assim, olhando assim, imaginando eles com aquelas roupas do passado, aquela cerimônia. Alguém aqui já esteve num casamento judeu? É muito bonito. É muito bonito. A festa que eles fazem, a celebração que eles fazem é algo muito bonito, muito alegre. Os bastidores de um casamento, você não imagina. Você não imagina. No meu casamento, eu dei um almoço para os convidados não, o senhor que é bravo. Dei um almoço para os padrinhos,
alguns parentes que vieram de fora, não eram da cidade aqui. E na hora do almoço, nós estávamos almoçando, minha avó morreu. E eu tive que dar a notícia para minha mãe, que estava recebendo os convidados, que a sogra dela havia falecido. No meu casamento, eu pedi a Eloíde que não atrasasse. Falei para ela: Eloíde, não tem nada chique nisso. Isso é falta de respeito com as pessoas. Você não precisa chegar antes também, mas não precisa chegar atrasado assim. Isso é muito. Não vamos fazer isso não, né? Tenta chegar ali quase na hora já. Ela chegou e teve que ficar andando de carro na cidade, porque a família dela não chegava. E não chegava. O casamento do irmão dela atrasou mais de 2 horas. Já passou por isso? Você sentado, por exemplo, aqui esperando, e o noivo suando, desesperado. E quem atrasou foi o pastor. O pastor, aconteceu não sei o que, não chegava, todo mundo lá, a noiva preparada, 2 horas e pouco. Ia ser um almoço, o almoço saiu 4 horas da tarde. Casamento da Priscila, do Neto, casamento muito bonito, os dois lindos aqui. Aqui não, na outra igreja. Um calor insuportável no salão. Priscila toda linda lá, noiva, me lembro disso. O Neto estava um galã, né? O Neto, um costume bonito, assim, um terno, só que ele colocou um colete, e um calor, aquele colete no Neto. E eu fui começar a palavra, o tema do casamento, lembro até hoje, assim, era a viagem, muito bonito, muito gostoso. E quando eu comecei a falar, a boca do Neto ficou branca. Eu olhei assim, o Neto começou a ficar branco, um calor, acho que ele não estava aguentando calor no casamento ali, e eu percebi que não ia terminar a viagem. Eu abreviei a viagem, peguei na mão do Neto e da Priscila, orei pelas alianças ali, e terminei, porque não tinha como. Você não imagina as coisas que acontecem num casamento, né? Você não imagina o que a pessoa passa. Aqui nesse casamento, o que aconteceu aqui é o seguinte: estava acabando aquilo que segurava as pessoas na festa. Se alguém dá notícia, o vinho acabou, a festa ia esvaziar, as pessoas iam embora. As pessoas estavam ali, aquela alegria em vinho, e a bebida, e comemoração, alegria, que não tem horário para acabar. Mas infelizmente aconteceu um problema e o vinho estava acabando ali. E aí a mãe de Jesus percebe ali talvez aquela conversa nos bastidores, alguém preocupado falando, e fala para Jesus, fala para ele: filho, está acabando, o vinho aqui da festa está acabando, eles estão em uma agitação lá dentro. Jesus dá uma resposta para ela, assim, para nós até meio incompreensível, mas ela na hora ali assume aquele papel e fala para eles ali: gente, faz tudo que ele mandar aqui, fica aqui com ele aqui, ó, faz tudo que ele falar aqui. E aí Jesus então pede que aquelas talhas, aqueles vasos grandes usados para lavar a mão, fossem todos cheios com água. E quando todos foram cheios, Jesus tira lá um pouco, fala: tira um pouco dessa água e leva para o mestre de cerimônia, quem está responsável pelo casamento. E quando levaram, e ele provou, naquele exato momento ali, a água se transformou em vinho.
E aí ele ficou espantado, porque era bom demais o vinho. Até para quem já tinha bebido muito, que qualquer coisa alcoólica ali passaria, o vinho chamava demais a atenção. Quando ele provou aquilo, algo surpreendeu ele da qualidade, da pureza daquele vinho. E ele então falou assim: olha, gente, eu nunca vi isso, nunca vi algo assim. Que o comum, que eu vou em todas as festas aí, o costume que eu vejo, é que as pessoas, elas soltam o melhor ali para dar uma enganada, e aí quando a pessoa já está um pouco, já dando risada, aí tira esse e põe o mais barato, e vocês aqui guardaram o melhor para o final. É essa a história que eu vou usar aqui para ministrar uma palavra na tua vida. Tema de hoje: da água para o vinho. Da água para o vinho. Quero falar sobre uma mudança. Você me acompanhando nessa palavra, imagina o que Deus quer fazer na sua vida. Eu, pela manhã, eu dobro o meu joelho, aonde eu estiver, na minha casa eu dobro lá na sala, e eu faço uma oração lá, e eu peço para Deus completar a obra na minha vida. A Bíblia fala assim: quem quiser seguir Jesus tem que negar a si mesmo, porque não tem como você ficar combatendo com Ele a mudança que Ele quer operar na sua vida, e Ele não quer fazer ajustes, Ele quer fazer uma transformação significativa. A intenção dEle com a sua vida, o que Ele tem de intenção, o plano maior, não dá para pequenos ajustes, pequenos remendos, não dá, não tem como acontecer. Em algum momento você vai estragar o plano de Deus, porque Deus tem um plano maior para a tua vida. Amém. Da água para o vinho, é assustador. É Deus pegar uma pessoa que a vida dela não passa de água, e dar um sabor, dar uma coloração, e provocar uma mudança tão forte, e continuar diária, contínua, todo dia, mudanças e mudanças, porque Ele tem um plano com a sua vida, que é sempre surpreender os outros, sempre surpreender os outros. Talvez agora você entenda um pouco por que igreja não é o melhor lugar do mundo. Porque o que muitas vezes nós temos dentro de uma igreja são águas, e muitas águas ficam agitadas. É água batendo com água, são águas sendo movimentadas, não é vinho. Não são pessoas que entraram como água e por um processo de milagre de Jesus se transformaram em vinho, que dá vida, que dá alegria, que dá festa. Por isso que grandes problemas estão dentro da igreja. Por quê? Porque nós não permitimos. Faça tudo que Ele mandar. Permita que Ele transforme você da água para o vinho. Alguém tem que falar isso para você. Cara, você mudou da água para o vinho. Aí você vai perceber que Jesus está fazendo algo na sua vida. Amém? Amém. Fala aí para alguém do lado assim: você tem que mudar da água para o vinho. Você tem que mudar para o vinho. Se ele falar, aí eu bebo, você repreende. Comecei a falar vinho, teve gente que já notou pensando que eu ia falar marca, tal. Da água para o vinho. Por que não permitimos isso em nossa vida? Por que
Frequentar a igreja não transforma você da água para o vinho. Por que que a nossa vida vai e acaba? E aí a alegria acaba, a confusão começa, a tristeza vem. Por quê? Porque a nossa vida não é transformada por inteiro, uma obra genuína da cruz. Uma obra onde Deus entra, Ele entra e toma conta de todas as áreas da sua vida, mudando, fala aqui está errado, não é desse jeito que eu quero. Porque quem sabe da sua vida foi quem criou. Amém. E ao entrar ele vai dizer assim, não foi desse jeito que eu fiz. Quando eu fiz você, meu plano não era esse, você está fora do plano. E pecado é estar fora do plano, errar o alvo. Isso é pecado. É Deus querendo que você ande nos caminhos dele, que você conserte a sua vida, que você entregue o seu coração para ele, que você viva de fato o evangelho na sua vida, da água para o vinho. Amém, irmãos? Amém. Alguém aqui é católico, foi católico praticante? Por que que o padre coloca a hóstia na boca? Ou colocava, não sei se ainda. Desculpa, eu não conheço, tá bom? Não vou falar do que eu não. Por que que o padre colocava assim? Católico praticante, pelo amor de Deus. Você sempre fez assim, mas nunca soube. Ninguém sabe? Corpo de Cristo. Mas por que que ele colocava? Por que você não pega com a mão? Isso. Alguém aqui, coroinha, louvado seja Deus, né? Tão sujo que você é, tão imundo que você é. Ali o sacerdote, na sua purificação, ele com esse gesto, você nem podia tocar naquilo, de tão sagrado aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Da água para o vinho te dá essa condição. Mas se você permanecer como água, há algo que torna você impuro. Deus quer fazer uma mudança muito grande na nossa vida. Amém. Gente, eu não quero me estender nesse comentário, mas todos vocês devem ter lido o que essa mulher está passando. Bianca o quê? Toledo. O que essa mulher está passando. E eu vou dizer a você, olha, é muita dor para uma pessoa só. É muita dor. Talvez você lendo, você não imagina isso. É muita dor para uma pessoa só, né? Que fica em coma pelo nascimento daquela criança e 6 meses para dar o primeiro abraço no filho e cria um filho e uma pessoa assim, acima do que é suspeita, abusa ou faz o que for ali, o menor que seja ali, são águas, não é vinho. Não é vinho. Aí talvez você faça a pergunta, mas como pode? Essa pergunta deveria ser feita para nós mesmos, mas como pode? Nós ainda somos assim. Nós ainda temos atitude, por quê? Porque nós não permitimos a mudança da água para o vinho, que é a mudança que Ele quer operar em nós. Por que não permitimos? Se você estiver anotando, eu gostaria muito, que eu vou pegar o texto. Nós estamos naquele texto, João lá, capítulo 2. Primeira coisa que eu queria ministrar aqui, por que é tão difícil uma mudança tão significativa, tão real, tão visível na nossa vida? Jesus entrou e mudou. Por que é tão difícil? Por que a gente vai até um certo ponto e recua sempre? Primeira, formação, nossa formação, nosso costume, nossa bagagem, nosso jeito.
Não tem como a transformação da água para o vinho se você manter o seu jeito, a sua bagagem, a sua formação, do jeito que você foi criado, formado, do jeito que você foi ministrado. Não tem como. Renuncie a isso, diga: não quero isso para a minha vida, eu quero viver o novo de Deus. Amém. Eu quero. Olha, amados, no texto diz assim, olha: todos servem primeiro o vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior. É costume entre nós, a nossa formação, nosso jeito, o jeito que nos ensinaram, o jeito que nós crescemos, o jeito que nós viemos, não tem nada disso. Jesus não passa por isso. Jesus passa por uma mudança, sempre fazer algo novo, estabelecer algo novo na sua vida. Não ouvi um amém, mas é isso que acontece. Amém. Algo que impacte, algo que os outros olhem e se surpreendam e falem: olha, alguma coisa muito doida está acontecendo com você. Mas por que você está falando isso? Porque mudou, algo mudou. Você era assim, agora não é mais. Todos os dias nós temos que passar por esse processo. Todos os dias Jesus quer operar em nós. Amém. Todos os dias Ele quer agir na nossa vida. Desce à casa do oleiro e veja o que eu faço, e eu quero fazer isso com você também. Eu quero quebrar, moldar de novo, segundo o meu coração, segundo a minha vontade. Amém. Quer ver um exemplo? A maioria de nós aqui, a maioria, olha, eu vou falar 95% de nós aqui viemos de outras igrejas. Aí agora você está aqui na Carisma, você veio aqui na Carisma. O que Deus quer de você aqui na Carisma? Que aqui você viva o novo de Deus. A nossa maior dificuldade quando nós abrimos a Carisma é que cada um queria a igreja de um jeito. Cada um queria de um jeito. E aí eu tive que trabalhar essa questão. Perdi muita gente saiu. Teve gente que falou para mim, olhando para mim: se não for do meu jeito, eu não fico. E eu tive que falar: olha, aqui nem do seu e nem do meu. Nós vamos deixar Jesus dirigir. Por quê? Por quê que a Carisma existe? Não é para combater a Batista, não é para ser concorrente da Metodista, não é para falar mal da Assembleia, não é para brigar com ninguém, não é. Nós não abrimos aqui para fazer isso. Nós abrimos aqui para ser uma parte da igreja de Jesus na cidade, com um coração diferente. Deus tem que nos dar esse coração diferente, viver algo aqui, aprender a respeitar o outro. Ah, eu gosto de bater palma, bata palma. Não gosto de bater palma, não bata palma. Mas quem bata palma não critica quem não bate. Eu gosto de dar um glória bem alto, eu gosto de dizer aleluia. Mas teve gente que falou: que isso? Eu não gosto, pastor. Não dê. Mas deixa a pessoa do lado dizer aleluia. Deixa a pessoa, dá água para o vinho. Dá água para o vinho. Ai, pastor, eu era desse jeito. Deixa de ser. Deixa de ser. Senão nós vamos ser águas agitadas dentro da igreja. Apenas isso. A cada culto um problema, a cada culto uma situação. Problemas dentro da própria igreja, dentro do próprio corpo. Águas. Irmãos, Deus não nos chamou para sermos água, nos chamou para sermos vinho. Alegres, óleo de alegria, vida, irmãos. Deus não trouxe você nessa igreja para criticar outra igreja, para falar de outra igreja. Não, irmãos, não nos abriu essa porta para concorrermos com outra igreja. Não somos concorrentes de ninguém, não somos, irmãos. Não somos. Nós somos um barquinho, que sempre que outro barco enche, o nosso também se encherá. E se o nosso se encher, outros se encherão. Se só o nosso encher, está errado, não está certo, algo está errado, porque nós não somos o dono da verdade. Alguém entendeu o que eu falei? Amém.
Ai, pastor, fulano. Amados, abençoa. Em todo tempo, abençoa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Recebemos convites de outras igrejas, irmãos, coisa boa. Semana passada uma pessoa aqui falou: pastor, fui convidado para levar um testemunho numa igreja, mas eu posso? Falou assim para mim. Eu falei: você não foi ainda? Ele falou: mas eu não sabia se aqui vocês deixam. Aqui vocês deixam? Não são donos de ninguém, irmãos, né? Vá, sirva e volte para cá. Alguém ouviu o que eu falei? Amém. Não sou concorrente, mas também não estou abrindo mão, né? Não é assim também. 2, vamos lá. Falta de conhecimento. Seria tão bom você anotar isso. Falta de conhecimento. Eu estou pegando o texto que nós lemos, estou tirando de lá. É a maneira como eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia desse jeito, tirando de lá. Olha o que diz o texto: o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, não sabia nada. Eu descobri que o maior alvo dos testemunhos de Jeová são os evangélicos. Uma delícia de um testemunho de Jeová é pegar um evangélico, porque não sabe nada. Está assim de evangélico nas testemunhas de Jeová. Alguns até falaram para mim: pastor, lá eu aprendi a Bíblia. Porque não sabem nada. A Bíblia diz assim, olha, Oséias 4:6: meu povo foi destruído, algo deu errado, não deu certo. Sabe por quê que não deu certo? Porque falta o conhecimento, falta tempo de aprender. Quem está ouvindo, diga amém. Amém. E nós precisamos transformar da água para o vinho, através do conhecimento, de alguém que pague um preço. Alguém aqui entre nós pague um preço. Eu preciso aprender algo sobre crianças. Para quê? Porque eu quero ensinar as crianças. Eu quero trabalhar com as crianças, quero ensinar, quero que elas aprendam, sejam formadas dentro da igreja, a serem homens e mulheres de Deus. Quando forem jovens, não vão sair da igreja, vão continuar na igreja. Por quê? Porque alguém trabalhou, ensinou, aprendeu, linguajar, o jeito. A igreja cresce. São de alguém que aprenda esse linguajar dos jovens. Eu não consigo. Alguém que aprenda para ensinar as mulheres. Você está olhando para mim: pastor, mas isso é seu papel. Não é. Se eu tiver que saber tudo, eu morro. Geralmente quem sabe tudo fica chato. Eu não quero ficar chato. Você entendeu o que eu falei? Alguém que desenvolva, vá ler, aprenda a lidar, ensinar os homens, ensinar, pregar para homens, dar aula para os homens, para casais, para famílias. Por favor, diga amém, que você me ouviu. Amém. Tem que ser entre nós alguém, aprender, crescer. A igreja tem que crescer. Todo o corpo bem ajustado, ligado, cresce. Por quê? Porque não é só o pastor. Tem gente que, se eu falar, ele fala assim: mas também você é pastor. Parece que eu tenho obrigação. Aí vem um outro irmão aqui, não é pastor, fala: nossa, é você. Porque você foi buscar sabedoria e reparte sabedoria conosco. Você aprendeu a lidar com as finanças. Pastor, eu aprendi, Deus tem me ensinado. Pastor, eu tenho prosperado. Você precisa nos ensinar. Pastor, eu tenho aprendido casamento. Deus tem falado comigo. Eu estou lendo livros, eu estou aprendendo. Eu quero uma oportunidade, eu quero começar a trabalhar. Chame casais, trabalhe lá, chame a Terezinha, o Wilton, o pessoal aí, converse. Olha, eu tenho livros, eu tenho. E aí a igreja vai crescendo em todas as áreas. Por que a gente não muda da água para o vinho? Porque nós somos ignorantes. Nós não sabemos nada. Irmãos, triste é ver o povo de Deus usando placa de caminhão pensando que é Bíblia.
Já leram aquelas dizeres de caminhão? Assim diz a palavra: pão de pobre cai com manteiga virado para baixo. Isso é placa de caminhão, isso não está escrito na Bíblia. Ah, mas eu li em algum lugar. Foi um caminhão na Dutra que você estava indo, passou na sua frente, você leu e já pensou que era Isaías. Já falou, meu Deus, Isaías nunca falou isso. O dia que você estiver no céu, ele vai falar aquela besteira que você falou. Nunca falei aquilo que você disse que eu falei. Nunca falou. Povo de Deus, irmãos, nós precisamos de sabedoria, crescer, uma igreja madura. Quando o Play Center começou a carimbar a mão, o povo evangélico chamou aquilo de besta. O evangélico passava na frente do Play Center e fazia sinal da cruz por Play Center, que era o sinal da besta. Aí os bestas não foram no Play Center, que a gente falava, não, é o número, é o número, é o número. Que número? Aí a gente agora fica procurando 666. Que 666? 666 é o homem tentando ser Deus. Depois você vai estudar isso. É o homem na tentativa de tentar ser Deus. E não pode, e nunca vai conseguir. Porque só Ele é. Nós precisamos aprender, irmãos. Aprender. Mergulhar nas Escrituras. Sabe por quê? Porque Deus vai te usar. Amém. Você vai ser uma boca de sabedoria. Você vai abençoar muitos, irmãos. Amém. Você gosta de orar? Aprenda, aprenda. Mas para quê, pastor? Para você ensinar. Ensina a orar. Mostra-nos como é que você faz. Faz seguidores. Faz discípulos de Jesus Cristo. Posso ouvir o amém? Amém. Vamos lá? Vamos correr? Senão a gente não toma ceia. 3. Se você estiver anotando, note aí: silêncio. Silêncio. Isso é uma coisa ruim que pode acontecer na sua vida. Todos nós, todos, e por favor, se algum católico estiver aqui, espere eu terminar a frase toda para você não me crucificar. Todos nós evangélicos, todos nós, criticamos Maria, principalmente usando esse texto, falando, viu, olha lá, viu, Jesus respondeu para Maria, falou para ela assim: o que você pensa que você é? O que eu tenho contigo? E aí Maria falou assim: façam tudo que ele mandar, viu? Ele é maior que Maria. Gente, nós evangélicos somos assim. Só que eu vou dizer a você, preste atenção: se não é Maria nessa história, o pessoal estava tomando água até hoje, porque ela foi a única que percebeu que havia um problema. Só um coração assim, viu, gente? Um coração voltado para os outros. Esse era o coração de Maria. Cumpra em mim a tua vontade para os outros. Só uma pessoa que tinha um coração voltado para as necessidades dos outros percebeu. Agora olhe para mim: se ela não tivesse percebido esse problema, nós não estaríamos lendo o milagre aqui. Acredita nisso? Olhem para mim, nós não temos mais Marias, infelizmente. Você precisa abrir sua boca. Eu vou falar algo agora que talvez você fuja disso, mas você precisa restaurar isso na sua vida. Você tem que falar com alguém o que você está passando. Pastor, já quebrei a cara com isso. Mas Deus quer fazer algo novo. Deus vai colocar pessoas certas na sua vida. Você precisa. Amém. Porque Jesus vai operar um milagre. Mas você tem que falar para alguém: olha, está acabando meu casamento. Olha, está acabando minhas finanças. Olha, está acabando a alegria da minha casa com meus filhos. Porque alguém vai cobrir a sua vida, alguém vai orar, alguém vai estar intercedendo. Deus vai colocar um anjo na sua vida. Alguém acredita nisso? Amém. O silêncio é a pior coisa que você pode fazer.
Silvanice chegou aqui, começo, Silvanice é assim. Chegou aqui, já veio me procurar, pastor, dona Cida está gripada em casa, doente lá, não está podendo sair de casa. Pastor, na hora eu já falei, então vamos já ver para servir a ceia. Se ela não está podendo vir aqui, nós temos que ir lá servir a ceia. Mas aí Deus já trouxe a dona Cida aqui, já está aqui com a gente aqui. Graças Amém. a Deus por isso. Conte para alguém, diga para alguém. Foi internado, diga para alguém, liga, conta para os irmãos. Alguém vai estar orando por você. Alguém vai estar te acompanhando. Alguma coisa vai acontecer. Você tem que provocar isso entre nós, senão nós vamos nos tornar uma igreja fria, uma igreja esquisita. Aí depois de 6 meses, pastor, o senhor soube que fulano morreu? Eu falei, como assim morreu? Morreu? O senhor não soube? Ele falou, olha, nem ele falou que já está morto. E só você que está falando agora. Não estou sabendo. Não estou sabendo. E os videntes não entrarão no reino dos céus. Se você achar que aqui a gente tem uma bola e que a gente faz um trabalhinho escondido assim, ó. Você já falou que está amarrado, né? Está amarrado nada, porque não tem jeito. O silêncio não é um bom negócio. Ah, mas eu não acho o senhor. Ué, não achou, acha outro. A mesma oração que eu faço, outro faz para você. E talvez faça até melhor que eu. Você precisa ter alguém na sua vida. Por favor, toda a igreja, fale assim comigo. O que dois concordarem aqui na terra, acerca de qualquer coisa, será concordado lá no céu. Você precisa ter alguém na sua vida. Fala, procura alguém. Vamos terminar? Para a gente cear. A vontade de Deus não era a água virar vinho. A vontade dele ali era surpreender, provocar uma mudança tão grande que as pessoas falassem, eu nunca vi isso, nunca vi algo assim. O comum aqui, o costume, o jeito que faz aqui, é sempre piorando. Mas Jesus veio mudar para melhor. Então eu queria terminar pegando o próprio texto, João capítulo 2, versículo de 1 a 11. Como que isso pode acontecer na nossa vida? Como é que essa mudança da água para o vinho, essa mudança que vai trazer alegria para a sua vida, vai trazer gozo, contentamento na sua vida, porque essa vida de frequentar a igreja, ela é cansativa, ainda mais aqui que sou eu, você chega aqui domingo, sou eu, meu Deus do céu, mas quando você é um praticante da palavra, Deus sempre vai fazer algo novo na sua vida. E quanto mais você crescer, nós vamos sair do leite, Deus vai nos dar palavras mais poderosas. Alguém acredita nisso? Amém. Deus vai nos dar sabedoria. Para uma igreja que está em crescimento, crescendo em graça e sabedoria. Olha o que Maria disse: façam tudo o que Ele mandar. Olhem aqui, não tem como, não tem ser transformado da água para o vinho, não tem como, se você não fizer tudo que Jesus mandar. Mas se eu fizer só uma parte, vai ficar uma água mais bonitinha, uma aguinha mais branquinha, mais transparente, mais cristalina, uma aguinha. Mas para transformar água em vinho, faz tudo o que Jesus mandar. Tudo. Como assim, pastor? Tudo. E é aqui que nós somos reprovados. Porque o que a gente não quer, a gente não faz. E ponto final. Não se discute mais isso. As páginas na Bíblia que a gente não quer, pode olhar, elas estão branquinhas, nunca foram usadas.
As páginas que você quer, que geralmente são bênção, está amarelinha já, gás, rasgou, está cheio de risco. Mas aquelas palavras, pois eu ordeno, diz o Senhor, vai ler lá para você ver, não tem nada, você nem passou por ela. Se passou, você falou assim, outro dia eu volto aqui, e nunca mais voltou. 1 Reis 2:3, 1 Reis 2:3 diz: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos seus caminhos e obedeça a seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças, aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que você for. Davi está falando para o filho dele: filho, obedeça. Filho, obedeça. Se Deus falou, faça. Pague esse preço, mas seja fiel a Deus. Alguém pode dizer amém aqui? Amém. Pastor, mas o que eu não gosto? Renuncia. Renuncia. Torne-se um praticante da palavra. Josué, medita na palavra, Josué, e tenha cuidado, Josué, de fazer tudo conforme nela está escrito. Josué, nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda. Eu acertei agora, vocês viram? Quando eu estou com o Waze na mão, o GPS, guiando o Renan, Renan vira à esquerda, pai, esquerda ou direita? Não, é esse lado mesmo que você falou, a direita. Agora eu fiz certinho, ó. Nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda. Aí você vai falar assim: ah não, mas aí eu vou ficar um crentão. Você vai virar vinho. Crentão geralmente é chato, mas alguém transformado por Deus se transforma numa pessoa agradável, uma pessoa gente boa, até o ponto que alguém vai olhar e vai dizer assim: você verdadeiramente se tornou um cristão. Um cristão. Amém? Nós tentamos de tudo. Colocamos placa na igreja, não quer dizer nada. Fizemos protesto, nos tornamos protestantes de nada. Nós não estamos protestando nada. Nada. Quando, sempre que volta o assunto do aborto no Congresso, os evangélicos se levantam e gritam e falam. Os que não são evangélicos falam assim: vamos esperar mais um pouco. Porque os evangélicos, com o tempo, eles aceitam tudo. Por exemplo, eles não aceitavam o divórcio. Hoje quem mais separa são os evangélicos, porque também é quem mais casa. Mas também separa. Sabe por quê? Faça tudo o que Ele mandar. Deus mandou você falar isso? Há muitos anos atrás tinha uma frase muito gostosa, a gente repetia: nos seus passos, que faria Jesus? Como é que seria se fosse Ele? Faria o mesmo? Vamos lá, terminar? Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e o encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Gente, olha aqui, Jesus não precisa de ninguém para fazer um milagre. Alguém concorda? Não precisa. Mas sempre Ele usa alguém. É um negócio até conflitante. Não precisa. Quer ver, eu vou falar aqui, não sei se alguém acredita. As pessoas estavam lá na mesa, tomando vinho, ok? Estava acabando. Aí tinha jarra, garrafa lá em cima da mesa.
Jesus podia ou não podia fazer aparecer um vinho naquela garrafa? Podia ou não podia? Podia. Não precisava ninguém encher talha, ninguém fazer nada. Mas sempre Ele usa pessoas. Se você quiser mesmo, pastor, estou decidido, eu quero uma mudança na minha vida, peça ajuda. Peça ajuda. Pede para alguém, me ajuda aqui. Me ajuda a encher as minhas talhas. Fala na minha vida. Me confronta. Ministra na minha vida. Jesus um dia perguntou para as pessoas aqui: o que os outros estão falando de mim? Estão falando que o senhor é um homem que apareceu, é um profeta, tal. E você? O que você fala de mim? Duro, hein? Duro. Não aconselho nenhum marido fazer isso com a sua esposa. Falar para ela assim: bem, prometo que eu não quebro sua cara, pode falar o que você quiser. Duvido. Difícil, irmão. Difícil. Fala: você pode falar abertamente agora aqui o que você pensa de mim, o que você acha, o que você não acha. Ela falou: posso mesmo? Não dá divórcio? Você imagina uma mulher falar bem, abertamente, fala o que você acha de mim. Eu ronco? Fala. Pensou? O que você acha? A pessoa chegou, olhou e falou assim: o senhor engordou. Peça ajuda. Peça ajuda, irmãos. Está difícil, você não está conseguindo. É melhor você confessar uma tentação do que um pecado. É melhor. Você não imagina, às vezes a gente está dentro da igreja, as pessoas se vestem para vir num culto, está aqui cantando, está aqui dando dízimo, oferta, está aqui fazendo tudo, e talvez você nem sabe que é um escravo da pornografia. Não aguenta, liga o computador e vê. Peça ajuda. Pastor, mas se eu falar isso, a pessoa vai. Peça ajuda para o irmão, peça ajuda para alguém. Você precisa, não tem outro jeito, sozinho você não vai conseguir. Preste atenção, você não vai conseguir. Por essa razão que nós temos homens como esse, marido dessa mulher, por essa razão, porque não abre o coração para alguém. Fala, eu preciso de ajuda, me ajuda, ora por mim, põe a mão em mim, me ajuda, caminha comigo, pergunta para mim, como é que você está com aquele assunto, está superando aquilo, está vencendo. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Por último, vou terminar aqui agora, Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, põe no telão para mim, por favor. E agora eu vou pedir que você preste muita atenção, principalmente você que está chegando aqui na Carisma, principalmente você que é novo aqui. Pedir que você preste muita atenção. Eu vou falar, para terminar aqui, nós estamos falando mudança da água para o vinho. É uma mudança surpreendente, é uma mudança chocante. Eu vou falar da minha vida sobre a sua vida.
Jesus pede para alguém lá, falou: olha, tira um pouquinho e leva para aquele homem lá, aquele encarregado da festa. Olhem para mim, Jesus precisava disso. Eu tenho certeza que a primeira pessoa que bebesse daquela água iria se espantar com o que estava ali. Eu tenho certeza disso. Mas Jesus faz um processo, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Leva para ele. Ele tomou primeiro e falou assim: eu nunca vi algo assim. Esse é o meu papel sobre a sua vida. Essa é a razão do ministério pastoral. Você precisa usar o seu pastor. Ah, mas eu não gosto tanto do senhor. Mas infelizmente, ninguém toma para si essa honra. Deus me colocou como pastor, que vai liberar uma palavra sobre a sua vida, a confirmação de um milagre. Isso é sério. A Bíblia diz assim: Deus deu para a igreja homens, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, da água para o vinho. Não, não quero, eu quero só sentar na igreja, ouvir e vou embora. Tá bom, tomara que Deus opere um milagre, tomara. Aqui, mandou ir procurar o pastor. Procura aquele homem lá. Você precisa estar debaixo de cobertura. Você precisa ter uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Eu estou falando para você uma coisa que eu tenho temor. Eu não estou brincando com a sua vida. Deus vai operar milagres na sua vida. Transformação no seu casamento. Transformação na sua família. Transformação nas suas finanças. Deus vai operar. Amém. E querendo você ou não, Deus me colocou como pastor para liberar uma palavra de Deus na sua vida. Eu estava orando, as pessoas estavam na frente, eu fui orar por pessoas, estava orando, estou contando assim, porque Deus, puxa, Deus faz coisas. E eu vi uma mulher chorando no meio da multidão assim, e ela estava com várias fotos dos filhos dela na mão, abraçada assim, chorando. E eu andava de um lado para o outro assim, e eu via as fotos na mão dela, aquele jeito que ela estava assim. Eu parei e pedi para alguém: chama essa mulher para mim, chama essa mulher aí, essa aí. Falou: olha para mim, traz as fotos, põe aqui. Ela veio, trouxe as fotos e ficou parada na minha frente. Eu falei: a senhora volta no seu lugar, por favor. Ela voltou. Quando ela voltou, eu disse para ela assim: enquanto estava na sua mão, quem mandava era você. Agora você trouxe seus filhos no altar, quem manda é Deus. Deus vai dirigir a vida dos seus filhos. Terminou o culto, essa mulher veio me procurar. O pastor Lorival estava do meu lado. Ela: pastor, eu vim aqui hoje com desejo de me matar. No meio daquela multidão toda, Deus me fez ver aquela mulher. Talvez você não acredite, mas Deus vai usar a minha vida para abençoar a sua. Amém. Segui ao Senhor vosso Deus, estareis seguros. Ouvi os seus profetas e prosperareis. Da água para o vinho. Eu não sei
tudo e não quero saber, porque eu não quero me tornar chato, mais chato que eu já sou. Não quero. Arrogante, não quero. Porque geralmente quem sabe tudo tem antipatia com quem não sabe. Eu não quero isso. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, irmãos, e já faz muitos anos que eu faço, é orar. É orar. Hoje mesmo estive orando com um amigo, mãos dadas, eu e ele. Oramos juntos, coisa mais gostosa. Foi para isso que eu fui chamado. É o que eu sei. Não sou psicólogo de formação. Nem me atrevo. Não sei. Não sou teólogo. Eu sou pastor. Deus me deu uma vara. Não é para bater em você. Uma vara para pastorear. Pastorear. Se eu não souber falar nada, não falarei nada e não ficarei nem um pouco envergonhado. Nem um pouco. Aí você vai saber que eu sou isso. Mas eu vou orar. E eu sei que muito pode a oração. Muito pode. Muito pode. E eu vou orar por você. E quem sabe eu possa dizer: puxa, Deus está fazendo uma obra muito grande na sua vida. Nunca vi isso. Crê nisso? Amém. Esse é o meu papel. Entenda isso que eu estou falando. Porque ninguém acende uma lâmpada e põe debaixo da mesa. Ninguém. Não é bom fazer isso. Tá bom? Vamos orar. Fica de pé.